Fala galera, bom dia para vocês. Todos sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula sobre equações algébricas. Então, agora que nós já falamos sobre números complexos, já falamos sobre polinômios, temos condições de estudar um pouco as equações algébricas. O que é uma equação algébrica ou uma equação polinomial? É uma equação que tem, antes do sinal de igual a zero, um polinômio. É isso. Então veja só os exemplos que a gente tem aqui, ó. Cada um desses exemplos aqui são equações algébricas ou equações polinomiais, ó. Veja que todas elas estão igual a zero, 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 igual a zero. E antes do sinal de igual tem um polinômio, ó. Por exemplo, aqui tem um polinômio do primeiro grau, aqui já tem um polinômio do segundo grau, aqui também tem um polinômio do segundo grau, mas com o coeficiente b sendo um número complexo. Aqui você tem um polinômio do terceiro grau. Aqui você tem um polinômio do quarto grau. E aqui você tem um polinômio do sexto grau. Todos esses polinômios, antes do sinal de igual e depois seguido de igual a zero, são chamadas de equações polinomiais ou equações algébricas. Muitas dessas você já conhecia. Por exemplo, esta aqui, ó. Equação polinomial do primeiro grau. Você sabe como resolve ela. É só isolar o x. Outras, como essa daqui, você também já conhecia. Ó. Equação polinomial do segundo grau. Você já sabe resolver ela. Como se resolve ela? Pela fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto, ou por completamento de quadrados. Note que todas essas equações, nós estamos aqui com coeficientes dentro dos números complexos. Ó. Agora você já conhece os números complexos. Aquele coeficiente A, B, C, no caso aqui da equação do segundo grau, eles não precisam ser apenas números reais, podem ser números complexos. É o caso aqui, olha. Só que aqui nesse caso tem o A, o B como sendo um número complexo e o termo independente C como sendo menos 1. Certo? Então, esse tipo de equação, algumas delas você já conhece, outras você ainda vai aprender como se resolve. Todas elas são chamadas de equações algébricas. O que vem a ser a raiz de uma equação algébrica? Bem, quando alguém pede para você assim, calcule as raízes da equação, o que se quer com essa pergunta? O que se quer é o seguinte, imagine neste exemplo aqui, ó. Olha a equação que você tem aqui. Você tem uma equação do terceiro grau, ou de grau 3, como você está notando aqui. O que se quer quando se pergunta qual a raiz ou qual as raízes dessa equação? É como se fosse uma charada, tipo, o que é? Mais ou menos isso. Mas qual é a charada? A charada é assim, ó. O que é? Qual número você troca no lugar de todos os x, efetua todas essas contas e faz o resultado dar zero? A resposta dessa charada, ou seja, será um número. Esse número que faz o polinômio inteiro dar resultado zero quando o número for trocado no lugar do x, esse número especial é que é chamado de raiz da equação. Então veja aqui, por exemplo, nessa situação. Aqui está dizendo que um candidato a ser a raiz é o número 4. Então veja que o exemplo pegou o número 4, trocou no lugar desse x, no lugar desse x, no lugar desse x, efetuou todas as contas na esperança do resultado dar zero. Se der zero, é porque o 4 é uma raiz. Vamos fazer o teste, ó. 4 no lugar do x, então ficou 4 ao cubo, menos 6 vezes 4 ao quadrado, mais 10 vezes 4, menos 8. Efetuando essas contas, o que você percebe? Ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4 vezes 4, que deu aqui 64. 4 ao quadrado deu 16, 6 vezes 4 deu esse menos 96. 10 vezes 4 deu esse 40 e depois repetiu o menos 8. Veja só as contas que foram efetuadas. Ó. 64 somou aqui com o 40 e o menos 96 somou aqui com o menos 8. Ao efetuar todas essas contas, veja quanto deu o resultado. Ó. Deu zero. Então, o número 4 que foi trocado no lugar do x, ele foi um número especial. Ele de fato fez o polinômio todo dar resultado zero. Portanto, o 4 foi classificado como sendo uma raiz. Será que existe só o 4?
seria necessário fazer outros testes com outros números. Mas neste exemplo aqui você percebe que o número 4 ele é eficiente em ser trocado no lugar do x e fazer a conta toda dar resultado zero. Isso faz com que ele receba o título especial de raiz. Aqui faz um outro teste, um teste com a unidade imaginária, com o número complexo i. Ele também foi trocado no lugar do x em cada lugar aqui. E veja que ao ser efetuado todas as contas, obteve-se este resultado aqui, menos 2 mais 9i. É claro que esse resultado não é zero, ele é diferente de zero. Portanto, a unidade imaginária aqui neste exemplo não é uma raiz, certo? Então, só repetindo, o que é a raiz de uma equação algébrica? É um número especial que, ao ser trocado no lugar da incógnita x, faz com que todo o polinômio dê resultado zero. Isso é chamado de raiz de uma equação. Agora, o que vem a ser o conjunto solução de uma equação? O conjunto solução. O conjunto de todas as respostas de uma equação. Neste exemplo aqui, acima, você viu que o 4 era um número especial que fazia o resultado dar zero. Mas o que é a solução? Olha, o conjunto solução de uma equação polinomial é o conjunto de todas as raízes. Todas. Então não pode só descobrir uma ou outra. Tem que descobrir todas as raízes. Quer dizer, você tem que descobrir todos os números que, ao serem trocados no lugar do x da equação ou no lugar da incógnita da equação, faça com que o polinômio dê resultado zero. Quando você encontrou todas as raízes, aí você tem um conjunto de raízes, ou seja, você tem um conjunto de soluções daquela equação. O nosso universo, a partir de agora, não vai ser mais os números reais. Será quem o nosso universo? Os números complexos, porque agora você já conhece os números complexos. Bem, quando você tem uma equação do primeiro grau, tipo 2x menos 6 igual a zero, veja que é uma equação de primeiro grau. Como que você faz para encontrar a raiz ou o conjunto de solução de uma equação como essa? Basta você isolar o x. Então ficaria 2x igual a 6, x igual a 6 dividido por 2, ou seja, x igual a 3. Note que numa equação do primeiro grau você tem uma raiz. E o conjunto de solução, no caso aqui, seria o próprio número 3. Isso numa equação do primeiro grau. E numa equação do segundo grau, como que você faz para calcular? Bem, no caso de uma equação do segundo grau, você pode usar a chamada fórmula de Bhaskara, que é aquela onde você calcula o delta, o discriminante, b² menos 4ac. Depois você pega esse resultado do delta e coloca dentro da raiz. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do valor do delta, dividido por 2 vezes a. Então, se você está diante de uma equação polinomial do segundo grau, qual é a estratégia mais conhecida, ou pelo menos mais comum? Resolver pela fórmula de Bhaskara, que é justamente o que está sendo apresentado aqui para nós. Com a única exceção que ele já colocou ali dentro da raiz o resultado do delta. Em geral, você vai encontrar quantas raízes numa equação polinomial do segundo grau? Você vai encontrar um x1 e um x2. Um x1 e um x2. Então você tem duas soluções. Essa primeira que você está vendo aqui, e esta segunda que você está vendo aqui. Seria como se fosse o x1 e o x2. Ah, professor, mas não tinha casos de que não tinha nenhuma raiz? Tinha, quando o delta era negativo. Mas isso quando a gente estava no universo dos números reais. Agora que nós estamos no universo dos números complexos, não vai mais acontecer aquele problema. Porque mesmo que o delta seja negativo, nós vamos conseguir encontrar uma solução para a equação, mesmo que a solução seja dentro dos números complexos. Mas agora vem uma pergunta, né? Bem, eu já sei a estratégia para resolver uma equação do primeiro. Já sei uma estratégia para resolver uma equação do segundo grau. E do terceiro grau? E do quarto grau? Do quinto grau? E qualquer grau que eu quiser? Como que eu vou resolver? Aí é que está o detalhe, né? São essas coisas que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Só antes de encerrar aqui esse vídeo, existem outras estratégias para você também calcular
a solução de uma equação polinomial de segundo grau. Uma delas é a solução por soma e produto. Você deve se lembrar disso. A soma e produto é uma outra maneira de se calcular a solução de uma equação polinomial de segundo grau. Soma menos b sobre a e produto c sobre a. Existe uma terceira estratégia que talvez você já tenha ouvido falar, que é a chamada completamento de quadrados. Ela é mais difícil de se ouvir falar, mas é também uma outra estratégia possível. Qual a mais comum? Esta aqui, ó. Resolver pela fórmula de Bhaskara. Certo? Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar um pouco disso. Como resolver em outros casos? Equação do terceiro, do quarto, do quinto e de qualquer grau possível. É isso que nós vamos começar a ver